O jiu-jitsu me deixou mais tolerante, mais calmo, me deu um senso de percepção muito melhor. Eu era muito indisciplinado. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha muitos e muitos defeitos, alguns vícios, e a arte marcial, ela exige muito de você. Se você não se dedica, se você não melhora a sua máquina, que é você, na sua alimentação, no seu sono, nas suas práticas, nos seus vícios, você não prospera dentro da arte marcial. Ela te exige, para você continuar e chegar no seu objetivo, que é a faixa preta, ela exige alta disciplina. E alta disciplina tem curar seus vícios, acostumar a comer bem, acostumar a ser uma pessoa melhor na sociedade, entre outras e outras qualidades. É a filosofia que eu mais sigo dentro do esporte e foi a que mais serviu para mim. É o acolhimento, o espírito de equipe, o trabalho coletivo. Ninguém cresce só. É uma frase que eu vou usar o resto da minha vida. Sou o professor Darshan, treino jiu-jitsu há 19 anos. Há 17 anos me tornei professor de jiu-jitsu. Comecei nas artes marciais aos 10 anos de idade. Treinei várias artes marciais antes de conhecer a apaixonante arte marcial que é o jiu-jitsu. Entrei na capoeira, fiz Muay Thai, entre várias e várias outras artes marciais. A minha história com o jiu-jitsu é bem peculiar. Desde criança, eu viajava para o interior da Bahia, num litoral muito conhecido chamado Alcobaça. E lá eu conheci o jiu-jitsu, uma história muito interessante. Desde pequeno a gente se juntava na praia e montava um círculo na areia, hoje em dia é conhecido como luta olímpica de praia, mas antigamente não tinha esse nome, onde nos juntávamos para sair na porrada, literalmente, entre amigos. E lá eu já treinava Muay Thai há muito tempo, eu tinha 8 anos de Muay Thai nas costas. E essa história é muito engraçada, que eu peguei um amigo meu, músico, ele nunca treinou arte marcial na vida. Para não mentir, ele treinou jiu-jitsu por uma semana no Rio de Janeiro, ele é carioca, e a gente fez uma luta, eu contra ele. Nessa luta, eu usei tudo que eu tinha, força, chute, tudo que o Muay Thai tinha me ensinado durante esses 8 anos. Rapidamente ele se desvencilhou e conseguiu me derrubar no chão. Nessa que ele me derrubou no chão, ele me imobilizou, conseguiu passar minha guarda, montar e me finalizar no armlock. Eu muito mais forte que ele, fazendo tudo o que eu podia para não deixar, e isso aconteceu. Ele literalmente me deixou de boca aberta, queixo caído. Eu não entendi como é que ele fez isso. E me intrigou. Falei, como que você fez isso? Treinei jiu-jitsu por uma semana, meu irmão. Eu não acredito. Ele é verdade. Voltei para Brasília com isso na cabeça. Isso já em 2007. E botei na minha cabeça que eu queria conhecer essa arte marcial. Voltei para Brasília e a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma academia de jiu-jitsu, onde eu me matriculei, comecei a treinar e nunca mais parei. Tive vários momentos de dificuldade no jiu-jitsu, como qualquer outra pessoa. Mas eu acho que o que mais me intrigou foi numa época que eu trabalhava muito, fazia faculdade, eu tinha 19 para 20 anos, a família cobrava muito. Na época o jiu-jitsu ele não tinha o nome que tem hoje, ele era mais marginalizado. E eu trabalhava e fazia faculdade, não tinha tempo de treinar. Antigamente, na minha época, na escola que a gente treinava, a gente só tinha 2 horários de treino. Era às 16h30 ou às 22h30. Eu estagiava 7 horas da manhã, voltava do estágio às 19 horas da noite, direto para a minha faculdade. E a faculdade acabava 22h30, perdão. O treino começava às 22h30.
Eu chegava no treino atrasado, escutava um sapo do professor e muitas das vezes, eu não vou mentir, no caminho de volta ficava aquela briga. Por que eu tô indo? Por que eu preciso sofrer isso? Me desgastando, me sentindo triste por não estar no momento de descanso, não ter tempo para descansar de um dia bem corrido. Eu passei anos com essa pressão. Então imagina, você sai da sua faculdade depois de 12 horas trabalhando e estudando, ainda ter que entrar numa academia de jiu-jitsu e chegar lá atrasado, escutar um sapo do teu professor, que fazia parte da época, e ainda apanhar dos seus amigos de treino, voltar para casa meia-noite, meia-noite e meia, dormir 1, 2 da manhã, para essa rotina continuar e continuar. Eu juro para você, eu fiquei muito tempo querendo desistir. Só que ao mesmo tempo que eu queria desistir, ficava uma briga na minha mente dizendo: qual que é o seu objetivo? Meu objetivo era virar faixa preta. Então eu ia chorando, engolindo choro, engolindo tristeza, engolindo todos os sentimentos ruins e me dedicando 100% à arte marcial. O jiu-jitsu me deixou mais tolerante, mais calmo, me deu um senso de percepção muito melhor. Eu era muito indisciplinado. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha muitos e muitos defeitos, alguns vícios, e a arte marcial, ela exige muito de você. Se você não se dedica, se você não melhora a sua máquina, que é você, na sua alimentação, no seu sono, nas suas práticas, nos seus vícios, você não prospera dentro da arte marcial. Ela te exige, para você continuar e chegar no seu objetivo, que é a faixa preta, ela exige alta disciplina. E alta disciplina tem curar seus vícios, acostumar a comer bem, acostumar a ser uma pessoa melhor na sociedade, entre outras e outras qualidades. É a filosofia que eu mais sigo dentro do esporte e foi a que mais serviu para mim. É o acolhimento, o espírito de equipe, o trabalho coletivo. Ninguém cresce só. É uma frase que eu vou usar o resto da minha vida. Então, quando eu trago um aluno aqui para dentro do tatame, a primeira qualidade que ele percebe dentro do nosso dojo é literalmente o acolhimento. É literalmente trabalhar em equipe. É saber que sozinho a gente não é ninguém. A didática. A didática que eu tenho hoje com jiu-jitsu é totalmente diferenciada. Eu consigo colocar qualquer pessoa, a mais leiga, a que tem menos coordenação motora, para aprender uma aula digna de jiu-jitsu e entender o método da forma mais eficiente possível. Como eu sempre digo aos meus alunos, o que eu vendo é resultado. Na minha visão, em relação à competição, não só com jiu-jitsu, mas como qualquer outra arte marcial, é extremamente necessário. Eu competi da minha faixa branca até a minha faixa preta. Hoje eu decidi não competir mais. Eu tenho múltiplas lesões. Eu vim de uma velha guarda, onde as nossas didáticas eram totalmente diferentes. A gente se lesionou muito, nos machucamos muito. E eu, mesmo assim, lutei a vida inteira. Lutei na faixa branca, na faixa azul, na faixa roxa, na faixa marrom e na faixa preta. O porquê que eu acho isso importante? Como você vai transmitir isso no futuro quando você virar um professor, se você nunca lutou? Se perguntem isso. Como lá na frente, se algum aluno menos graduado me perguntar: professor, como que é um campeonato? Como é que eu vou me sentir por dentro? E eu não saber responder isso. Você tem que brigar com seu próprio medo, com seu próprio ego e com sua própria vaidade. Então essa parte do medo a gente constrói dentro de competição. O jiu-jitsu simplesmente é mais fácil. Eu não preciso dar soco, eu não preciso dar chute, eu não preciso ser forte, eu não preciso ser atlético. Eu preciso entender a mecânica humana. Então o jiu-jitsu ele é muito democrático. Qualquer pessoa literalmente consegue aprender jiu-jitsu.
E nem todas as artes marciais qualquer pessoa consegue aprender. Com certeza, isso é uma arte marcial. Jiu-jitsu esportivo, jiu-jitsu de combate, essa divisão não poderia ter existido, na minha opinião. O jiu-jitsu é uma arte marcial. E a arte marcial, pelo próprio nome já diz, é vida ou morte. É uma arte de guerra. Imagina você no cenário de guerra. Imagina você no cenário de defesa pessoal. Algum agressor vem para você fazer alguma maldade. Você vai puxar para a guarda? Você vai sentar? Você vai estar disposto a tomar algum golpe traumático no seu rosto? Não. Jiu-jitsu não foi feito para isso. Na minha opinião, as duas coisas. Atrelar o nível técnico com caráter. Imagina você ter um nível técnico absurdo e um caráter duvidoso. Ou um caráter absurdo e um nível técnico duvidoso. Nenhuma dúvida pode existir quando se trata de graduação. Querer abraçar o mundo sem nem ter chegado direito no esporte. O mundo da informação que a gente vive hoje, por um lado é muito bom, mas por outro, você acaba se confundindo. Como a gente falou anteriormente, puxar para a guarda, sentar. Imagina hoje, o cara vai olhar na internet, já vai ver um cara puxando para a guarda, sentando no chão e não vai entender que aquilo não é a essência da arte marcial. Que a essência da arte marcial sempre foi quedar, passar a guarda, montar e finalizar. A pessoa começa a ter dificuldades já no início da carreira dela no jiu-jitsu, onde isso não poderia acontecer. Nunca parem de treinar. Pelo acolhimento e a filosofia da arte marcial em sua raiz, em sua origem, que é a defesa pessoal. Antes da minha história de como eu comecei o jiu-jitsu, ou como eu conheci o jiu-jitsu, antes disso, eu assistia muito a fita de Hélio Gracie, o sistema e o currículo de defesa pessoal Hélio Gracie. E ali foi meu primeiro amor pelo jiu-jitsu. Então eu devo tudo ao grande mestre Hélio Gracie. União, disciplina e caráter dentro do tatame. Depende da pessoa. O atleta, ele vai estar sempre, eu sempre falo isso para os meus alunos, o atleta ele é egoísta. Ele vai pensar em medalha, ele vai pensar na sua carreira, em autopromoção. O professor é diferente. O professor ele pensa no coletivo. Ele se doa para o aluno evoluir, para o aluno ser melhor do que ele. Então tem essa distinção. O atleta ele vai para um lado egoísta das medalhas, enquanto o professor vai para o coletivo, em formar cidadãos. Fala pessoal, essa foi a minha entrevista aqui na Super BJJ. Espero que vocês gostem. Um abraço e eu vejo vocês na próxima. Os